Vamos a Brasília mais uma vez, é o Márcio Rocha agora quem está na linha com a gente. Ô Márcio, o orçamento, claro, era para ter sido votado no ano passado, não rolou, a gente já se acostumou com esse novo calendário, né? Sempre estão deixando para o ano corrente. Mas agora parece que é prioridade geral, né? Total, no Congresso. Boa tarde para você, Márcio. Oi, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Pois é, essa é o principal foco, né, dessa retomada dos trabalhos aqui no Congresso Nacional, né? A gente lembra que o Congresso já até voltou, né? A gente teve no início de fevereiro a eleição dos presidentes da Câmara e do Senado, mas desde fevereiro até o Carnaval a gente teve só aquelas pautinhas mais de consenso, sem muita polêmica na votação, né? Só para dizer que voltou mesmo, mas agora, a partir desta semana, que a gente vai ter a volta dos trabalhos reais do Poder Legislativo depois, justamente, do feriado de Carnaval. Como a gente falou, né, a expectativa, né, como a gente já teve oficialmente votações, oficialmente o trabalho já votou, né, mas ainda faltam muitos temas polêmicos para serem discutidos pelos deputados e senadores. O principal deles, é o primeiro foco dessa votação desse ano, de 2025, é justamente o orçamento, Fábio. Como você falou, né, o orçamento estava para ser votado no fim do ano passado, mas devido aí à mudança, segundo os parlamentares, né, no texto da Lei de Orçamento Anual, a LOA, e aí o relator do orçamento, que é o senador, até esqueci o nome do senador agora, mas enfim, ele falou que a votação seria para esse próximo semestre, esse próximo mês, justamente porque teve mudanças no texto. E aí, agora, depois de toda essa mudança que a gente teve durante o Carnaval, né, a expectativa é que agora, no dia 11 de março, amanhã, a gente tem uma reunião na Comissão Mista de Orçamento, inclusive para tratar dos últimos detalhes desse texto, com o deputado Júlio Arcoverde, que é o presidente da CMO. Depois, no dia 18, que vai ter essa votação, e a expectativa é que a votação seja feita no plenário no dia 18 de março, que é exatamente amanhã. Também, além da votação do orçamento, a gente tem outros detalhes. Por exemplo, o Plano Nacional de Educação também está no radar para as próximas votações aí em breve dentro do Congresso Nacional, e um assunto que mexe principalmente com a Câmara dos Deputados, que tem que cumprir até o dia 30 de junho uma decisão do Supremo Tribunal Federal para decidir se aumenta ou não o número de parlamentares que estão na Câmara dos Deputados agora, né? São 513, e por causa de mudanças no censo que foi feito nos últimos anos aqui no Brasil, a expectativa é que esse número de deputados vá para 527, e isso precisa ser definido até o dia 30 de junho, porque se não definir o Congresso, definir essa votação, essa parte, essa quantidade de parlamentares dentro da Câmara dos Deputados, quem vai decidir isso vai ser o Tribunal Superior Eleitoral até um ano, até as eleições do ano que vem. As eleições são marcadas para o dia 3 de outubro de 2026, então, até o dia 3 de outubro, se o Congresso não decidir, quem vai decidir vai ser justamente o Tribunal Superior Eleitoral. Outro ponto que também deve ser discutido, é isso dentro da Câmara, mas um ponto deve ser discutido no Senado, é um assunto que também atinge principalmente os brasileiros que gostam, né, de ver filme em casa, porque estão tratando da regulamentação das plataformas de streaming. Isso começa a ser discutido dentro do Senado Federal, porém ainda não tem uma definição se essa pauta vai ser levada adiante. Mas a gente está na expectativa de que esse assunto seja tratado ainda esse ano dentro do Senado Federal. Outro ponto que também deve ser tratado pelo Senado Federal é uma proposta de emenda à Constituição que está parada na comissão mista, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que trata da aposentadoria compulsória de juízes e promotores, né, que cometem crimes. Atualmente, se um juiz ele comete algum tipo de crime, ele é aposentado apenas. E aí existe uma proposta de emenda à Constituição para mudar essa punição para juízes e promotores. Isso também está sendo discutido dentro do Senado Federal, mas ainda na Comissão de Constituição e Justiça. Está no radar também o Plano Safra e agora também, depois da votação do orçamento, as eleições para as comissões permanentes, tanto da Câmara quanto do Senado. Está sendo discutido também entre os deputados e senadores para saber quem vai comandar essas comissões permanentes. Por enquanto, ainda está sempre na discussão, ainda não está nas definições. Mas a gente lembra que, a partir dessa semana, a partir de amanhã, dia 10 de março, perdão, 11 de março, perdão, 11, a isso, gente dia vai 10. ter. Exatamente, hoje é dia 10. A partir do dia 11 de março, a gente tem essa reunião na Comissão Mista de Orçamento para, no dia 18, a gente ter a votação no plenário do orçamento e liberar principalmente a questão
das emendas parlamentares, que depois que for apresentado aquele plano de trabalho, já está autorizado a serem executadas pelo Supremo Tribunal Federal, Fábio. Tudo bem, valeu, Márcio Rocha, com os destaques de Brasília. Bom trabalho, Márcio. Graças, tchau, tchau.